Olá, sejam bem-vindos ao Direito Eleitoral nas Redes. No vídeo de hoje falaremos sobre a evolução das urnas eleitorais no Brasil, um tema muito importante para a história do nosso país. Eu não sei se vocês sabiam, mas a primeira eleição da América do Sul foi realizada aqui no Brasil em 1532. Os colonos portugueses da Vila de São Vicente foram às urnas para eleger o seu conselho municipal, o que seria equivalente à Câmara Municipal hoje em dia. Nessa época, e ao longo de todo o Brasil colônia, as urnas eram chamadas de cofre de pelouros. Pelouros eram essas pequenas esferas de cera onde eram colocados os nomes dos candidatos. Os cofres eram caixotes que possuíam 3 fechaduras. Cada chave ficava a cargo de uma pessoa diferente. Portanto, a urna só poderia ser aberta com a decisão unânime dos 3. Os cofres de pelouros só foram substituídos pelas urnas de madeira muito tempo depois. Falando em urnas de madeira, essas foram utilizadas no Brasil desde o Império até meados do século XX. Devido ao longo período e ausência de padronização, diversos modelos foram utilizados. Mas havia uma diferença fundamental entre as urnas imperiais e as urnas republicanas. As urnas utilizadas no período monárquico utilizavam um sistema muito parecido com os cofres de pelouros, com 3 chaves. Uma chave ficava com o juiz, a outra com o escrivão e a terceira com o Ministério Público. Com a República, as urnas foram simplificadas, possuindo apenas uma fechadura. Isso foi visto à época como um retrocesso, pois diminuía a garantia de inviolabilidade das urnas. E de fato, durante a Primeira República, as eleições foram consideradas ilegítimas e fraudulentas. As práticas fraudulentas eram muito comuns, como o voto do cabresto, o voto do curral, compra de votos e havia políticos governadores, que sendo detentores do poder econômico e político, conseguiam também manipular o resultado das urnas. Os próprios eleitores viam o processo eleitoral com desconfiança e descrença. Em meados do século XX, a urna de metal foi introduzida. Ela possuía um sistema muito semelhante à urna de madeira, mas possuía algumas melhorias externas, como alças laterais, que facilitavam seu transporte, e identificação externa, que facilitava a logística e o controle das urnas. Além das urnas de madeira e ferro, também tivemos as urnas de lona, substituta das anteriores devido à facilidade de locomoção, por serem mais leves. Entre 1950 até 1974, tivemos a urna de lona branca, possuindo um mecanismo de fechamento com zíper e lacre, feito com selo de chumbo e trancado com cadeado na parte frontal. A partir de 1955, também utilizamos a urna de lona marrom, com tampa móvel e trancadas chaves, estreando com as eleições presidenciais vencidas por Juscelino Kubitschek, durando até os anos 2000, quando foram substituídas pelas urnas tecnológicas de uma vez por todas. Atualmente, essas urnas são vinculadas às fraudes e manipulações que ocorriam à época, como as práticas do voto do cabresto, voto do curral e política dos governadores. E apesar disso, esses modelos de urna foram importantes para consolidar a participação popular na República e iniciar o processo democrático no Brasil. Mas como as eleições eletrônicas começaram? O sistema eleitoral informatizado começou com a consolidação do Cadastro Único de Eleitores Brasileiros em 1986. Em 1994, foi realizado o primeiro processamento eletrônico das eleições. A urna eletrônica foi introduzida pela primeira vez em 1996, nas maiores cidades do país. Apenas nas eleições seguintes é que elas passaram a ser utilizadas em totalidade, substituindo todos os modelos anteriormente apresentados. A partir de então, a urna eletrônica passou por várias modificações à medida que o sistema eleitoral foi se aperfeiçoando. Atualmente,
A urna é projetada com vários sistemas redundantes para garantir a segurança e evitar defeitos que prejudiquem seu funcionamento. Tanto o software quanto o hardware passam por testes a fim de averiguar sua confiabilidade antes da eleição, inclusive com exceções públicas. No dia da votação, o mesário gera a zerésima, que é um relatório que traz toda a identificação da máquina, comprova que nela estão registrados todos os candidatos e que não há nenhum voto computado, ou seja, verifica se a memória está limpa. No fim da eleição, é impresso o boletim de urna para demonstrar quantos votos foram computados. Os dados, então, são transmitidos para os TREs e TSE, os quais totalizam os votos. A intenção é estabelecer um sistema eleitoral eficiente, menos exposto a fraudes, fortalecendo a nossa democracia. Agora vamos falar sobre as urnas utilizadas em outros países. Segundo dados de 2015 colocados pelo IDEA, que é o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, ao menos 23 países utilizavam urna eletrônica para eleições gerais, além do Brasil. E outros 18 países a utilizavam para eleições regionais, como no caso do Canadá, França e Estados Unidos. O maior utilizador da urna eletrônica é a Índia, que possui 800 milhões de eleitores. Um fato curioso é que o Brasil já emprestou suas urnas para outros países, como a República Dominicana, Costa Rica, Equador e Argentina. Aqui temos o modelo utilizado pela Índia, que é um pouco diferente da nossa urna. Lá, cada candidato possui seu nome estabelecido fisicamente na urna e um botão ao lado do seu nome. Isso facilita para o eleitor fazer o seu voto. Aqui temos outra perspectiva da urna indiana. É interessante que na Índia, desde 2014, o sistema eleitoral utiliza cédulas em papel como comprovante do voto individual. Essa emissão das cédulas visa tornar possível a realização de uma auditoria em caso de suspeita de fraudes. Então, também já é distinto do nosso sistema. Nos Estados Unidos, cada estado define como será o seu sistema eleitoral. Então, aqui nessa foto da Colômbia, eles utilizam a urna eletrônica e vemos uma voluntária desinfectando a urna na eleição de 2020. Aqui temos exemplo da urna da Califórnia. Outro país que utilizou a urna eletrônica foi o Japão. O voto eletrônico lá foi introduzido em 2002, mas apenas em um município. Porém, em 2018, o governo decidiu voltar ao voto em papel. Então, hoje em dia, o Japão não utiliza a urna eletrônica. Outro exemplo é a França, que utiliza a urna eletrônica em algumas regiões, e um modelo também bem diferente, com fotos e nomes fisicamente estampados na urna e botões logo abaixo para a escolha do eleitor. Aqui temos um modelo de Bangladesh, muito semelhante ao utilizado na Índia. E lá em Bangladesh, essa tecnologia foi introduzida em 2010 em eleições locais, sendo a primeira cidade a utilizar a cidade de Chittagong, mas a partir de 2015 o uso da votação eletrônica foi interrompido pela Comissão Eleitoral, pois foram encontrados erros nas máquinas. Atualmente, a coalizão que está no governo vem defendendo o retorno das urnas eletrônicas, enquanto a oposição é contrária. Na Coreia do Sul é bem interessante. Lá o voto é feito em cédulas de papel e posteriormente é transplantado para o sistema eletrônico para ser realizada a contagem final. Aqui vamos falar de países que utilizam ainda o voto em papel, como a Itália, né? Que a cédula e a urna são bem tradicionais.
O mesmo acontece na Espanha, um voto ainda em papel. É interessante que as urnas na Espanha são transparentes, né? Algo bem interessante e simbólico também, representando a idoneidade das eleições. Outro país que utiliza a eleição em papel é a Argentina, principalmente nas eleições gerais. Lá eles chegam a utilizar as urnas eletrônicas, mas para eleições locais. Um exemplo interessante é a Rússia, que assim como a Coreia do Sul, tem o voto em papel, os eleitores escolhem os candidatos em papel, e depois vão para uma máquina transplantar esse voto. Bom, essa foi a nossa apresentação aqui no canal Direito Eleitoral nas Redes. Agradecemos a colaboração de todos os colegas e a todos que nos assistiram nesse vídeo. Até breve.